Questão 46. A eficiência das lâmpadas pode ser comparada utilizando a razão considerada linear entre a quantidade de luz produzida e o consumo. Quer dizer, quantidade de luz dividido por consumo. A quantidade de luz é medida pelo fluxo luminoso, cuja unidade é o lume. O consumo está relacionado à potência elétrica da lâmpada, que é medida em watts. Então, é lumen por watt, a eficiência das lâmpadas. Você mede em lumen por watt. Por exemplo, uma lâmpada incandescente de 40 watts emite cerca de 600 lumens, enquanto uma lâmpada fluorescente de 40 watts emite cerca de 3.000 lumens. Então, uma lâmpada incandescente de 40, 600 lumens. Uma lâmpada fluorescente de 40 também, 3.000 lumens. Quer dizer, 5 vezes mais. A eficiência de uma lâmpada incandescente de 40 watts é maior que a de uma lâmpada fluorescente de 8 watts, que produz menor quantidade de luz. B. Maior que a de uma lâmpada fluorescente de 40 watts, que produz menor quantidade de luz. Alternativa C. É menor que a de uma lâmpada fluorescente de 8 watts, que produz a mesma quantidade de luz. Alternativa D. É menor que a de uma lâmpada fluorescente de 40 watts, pois consome maior quantidade de energia. E a alternativa é igual a de uma lâmpada fluorescente de 40 watts, que consome a Já vimos, a resposta é a alternativa C. Podemos fazer uma tabela para comparar a eficiência de tais lâmpadas conforme o texto. Nós temos, conforme o texto, uma lâmpada incandescente de 40 watts emite cerca de 600 lumens. Então, eu posso daí, por proporção, ver uma incandescente de 8 watts. Quantos lumens? 5 vezes menos, né? Produz 600 dividido por 5, que dá 120 lumens. Já a fluorescente de 40, né, produz 3.000, como diz o texto. Portanto, eu posso deduzir uma fluorescente de 8 watts, quantos lumens ela produz, né? Quantos lumens ela emite. Então, faz uma proporção. A próxima questão trata da hibridação. É bom que você consulte seu livro de biologia na questão da divisão celular. Façamos aqui uma rápida observação. A divisão celular pode se dar de duas formas: por mitose ou por meiose. Na mitose, células haploides, quer dizer, células cujos cromossomos se apresentam de forma isolada, então células N, cada célula N se divide em duas células N. Cada célula haploide se divide em duas células haploides. Por um processo, você pode examinar no seu livro de biologia, de várias etapas. Da mesma forma, uma célula diploide, 2N, onde os cromossomos se apresentam aos pares, por um processo,
com várias etapas, se divide em duas células também diploides. Então, nossas células somáticas, elas se comportam dessa maneira. Nossas células são diploides e elas se dividem dessa forma. Cada célula de fígado se divide em duas células de fígado e assim por diante. A meiose, ela visa a fecundação. É um processo de divisão celular diferente. Então, no caso de células diploides, cada célula diploide, a masculina ou a feminina, vai se subdividir em 4 células haploides, que são as células de fecundação, digamos, os espermatozoides. Da mesma maneira, as células femininas se dividem em 4. E aí, quando acontece a fecundação, em 4 células haploides, o processo retoma a fase diploide, que é característica daquela espécie, da espécie que é diploide, no caso dos humanos, por exemplo. Bom, agora, no caso específico do ser humano, nós temos 46 cromossomos pareados, em pares. Nós temos 23 pares de cromossomos. Esses 23 pares de cromossomos vão se dividir em 4 células haploides, cada uma com 23 cromossomos isolados, não mais aos pares, mesmo porque é ímpar o número, né? Então, nós temos aí 23 cromossomos masculinos e 23 cromossomos na célula haploide feminina, que vem do parental feminino. Quando se juntam, formam um zigoto novamente com 46, e aí com as características trazidas pelo DNA, tanto masculino como feminino. Um caso conhecido de hibridação é o do jumento com a égua, resultando no burro. Que o burro ele não é fértil. Então é um caso de fecundação de 2 células diploides. O jumento tem 62 cromossomos em cada célula, isto é, reunidos em 31 pares de cromossomos. São células diploides. A mesma coisa com a égua. As células da égua são células diploides com 64 cromossomos, reunidos em 32 pares. Os cromossomos são pareados também. Mas veja, quando se dá a fecundação, você tem 31 mais 32. Dá 63. Então, não pode haver pareação completa. Os 63 cromossomos resultantes da fecundação, dessa hibridação porque são 2 espécies diferentes. O jumento é uma espécie, a égua é outra espécie. Então, o resultante vai ser uma célula com 63 cromossomos. Está vendo? E aí você não pode fazer pares, você faz 31 pares de cromossomos e sobra um cromossomo. Esse cromossomo que sobra não está empareado com ninguém. E isso impede a fecundação. Ou seja, ele é estéril porque ele tem um cromossomo sobrando, não pareado. E o pareamento é indispensável para a reprodução. Então, o burro não pode se reproduzir. Observação. Do exemplo anterior, podemos ver que nem sempre uma célula é haploide
ou diploide. No caso do híbrido do burro ou da mula, as células não são completamente diploides. Elas são diferentes, porque nem todos os cromossomos estão pareados. A grosso modo, as células podem ser haploides, veja a figura, diploides, quando pareadas 2 a 2, triploides, tetraploides, etc. Ou então, nenhum desses, quando às vezes tem um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos. As células poliploides, quer dizer, acima de triploides, tetraploides, etc. Essas células, elas são chamadas de poliploides. Você veja, por exemplo, as algas azuis são haploides. Os cromossomos estão isolados. O ser humano, diploide. O trigo tem variedades que são poliploides, muito antigas, variedades muito antigas, resultante de cruzamentos, de hibridações de trigos de espécies diferentes. Então, nós temos aí as células haploides, diploides e poliploides. Na próxima questão, faz referência a células poliploides. Questão 47. Não é de hoje que o homem cria artificialmente variedades de peixes por meio da hibridação. Esta é uma técnica muito usada pelos cientistas e pelos piscicultores, porque os híbridos resultantes, em geral, apresentam um maior valor comercial do que a média de ambas as espécies parentais, além de reduzir a sobrepesca no ambiente natural. Sem controle, esses animais podem invadir rios e lagos naturais e se reproduzir e originar uma nova espécie poliploide. Alternativa B. Se reproduzir e substituir geneticamente a espécie natural. Alternativa C. Se reproduzir e ocupar o primeiro nível trófico no habitat aquático. D. Se reproduzir e impedir a interação biológica entre as espécies parentais. E, finalmente, a alternativa é se reproduzir e produzir descendentes com código genético modificado. Solução. Examinemos cada alternativa. Alternativa A. Originar uma nova espécie poliploide. A meiose, diferentemente da mitose, deve possibilitar a reprodução sexuada, transformando as células somáticas diploides, 2N, em células haploides, N, os gametas, que na fecundação retornarão ao ciclo diploide 2N da espécie. Um erro no processo de meiose celular pode resultar em células poliploides com excesso de cromossomos. No caso da questão, as novas espécies híbridas criadas pelo homem em laboratório
irão se reproduzir, serão férteis, podem ser férteis, gerando novos indivíduos dessa mesma espécie, por serem híbridos férteis, e não de uma nova espécie poliploide. Eles vão se reproduzir dessa mesma nova espécie, conforme está no texto. Então, eles não vão originar uma outra espécie poliploide, mas a mesma nova espécie criada por hibridação. Sendo os peixes diploides, o novo híbrido fértil será também diploide e não poliploide. A alternativa é falsa. Alternativa C. Ocupar o primeiro nível trófico no habitat aquático. Ou seja, esses híbridos vão se reproduzir, segundo a alternativa C, e ocupar o primeiro nível trófico no ambiente. Ora, quais são os níveis tróficos? Primeiro nível, os produtores, ou seja, os seres autotróficos, que produzem sua glicose. Segundo nível, os consumidores. Eles não produzem a sua própria energia, a sua própria glicose, seu próprio alimento. Eles precisam se alimentar de outros seres, ou seja, dos produtores, ou de outros consumidores. Finalmente, os decompositores, que se alimentam dos restos dos consumidores e de produtores também. Os decompositores obtêm, como as bactérias, a sua glicose a partir de restos de consumidores e de restos de vegetais. Então, essa alternativa é falsa. Quer dizer, no caso, são híbridos que são peixes híbridos. Eles estão no segundo nível trófico, são consumidores e continuarão consumidores. Então, vejamos a solução. Os seres vivos que ocupam o primeiro nível trófico são aqueles que produzem o seu próprio alimento. As plantas, por exemplo, sintetizam pela fotossíntese a glicose de que necessitam, o que não ocorre com os peixes, que são consumidores. Já as bactérias usam os restos de animais e plantas, são decompositores. A alternativa C é falsa, pois, como dissemos, um peixe não é autotrófico, e sim consumidor. A alternativa D também é falsa. Ela diz: esses híbridos vão se reproduzir e impedir a interação biológica entre as espécies parentais. Espécies parentais são aquelas duas espécies que foram usadas para criar o híbrido. Então, aqui diz que essa nova espécie híbrida vai impedir a interação biológica entre as espécies originais. Agora ocorre o seguinte: às vezes os híbridos são mais viáveis que os parentais. Eles se reproduzem melhor que os parentais. Isso pode ocorrer, mas não impede o cruzamento entre parentais, entre si. Quer dizer, a espécie A continua se reproduzindo entre si. A espécie B também continuará se reproduzindo entre si. O híbrido, digamos que foi obtido a partir do cruzamento dessas duas espécies, A e B. Então, a alternativa é falsa. A alternativa E também é falsa, que diz que esses híbridos vão produzir descendentes com código genético modificado. Isso não é verdade.
Isso contraria as leis de Mendel. Ao se reproduzir, os híbridos férteis terão descendentes com os genes dessa nova espécie híbrida. A população híbrida pode crescer mais do que as populações parentais. Vejamos nesse esquema. Pela lei de Mendel, os caracteres são determinados por um par de genes dos cromossomos homólogos. Aqui nós temos a formação de híbridos a partir de duas espécies puras. Uma espécie que nós indicamos os alelos por A maiúsculo e outra espécie pura em azul, onde os caracteres são determinados por A, representados por A minúsculos. Então, o amarelo é puro e o azul é puro. E aí se forma, a partir desses dois parentais, se forma o híbrido A maiúsculo, A minúsculo. Agora você pode ter dois híbridos que vão também se cruzar para formar híbridos e puros. Agora você veja que a probabilidade de formação de híbridos, de descendente, de filiação, da segunda filiação, a formação de híbridos, a probabilidade é maior, é o dobro do que a formação de puros. Então, um puro A maiúsculo, então a probabilidade é 1/4. Um puro A minúsculo, a probabilidade é 1/4. E os híbridos, já a segunda descendência, eles têm uma probabilidade de 1/2. Estão em verde, na cor verde. Então, a probabilidade de a população híbrida crescer pode ser maior do que das populações parentais. A alternativa correta é a alternativa B. Substituir geneticamente a espécie natural. Ora, observe o quadro abaixo. Aí nós temos a formação de um híbrido diploide fértil, a partir de duas espécies. A espécie A maiúsculo, você pega um peixe masculino da espécie A maiúsculo e um feminino de uma outra espécie de peixe, A minúsculo. Então, por meiose, você tem a formação de um zigoto A maiúsculo, A minúsculo, e agora é o híbrido, porque é formado por duas espécies diferentes. Diploides. Os peixes são seres diploides, suas células são diploides. Então, você tem uma espécie diploide e outra espécie diploide, formando um híbrido diploide fértil. Então, essa alternativa é a correta. O cruzamento de indivíduos de espécies diferentes dá origem aos híbridos que podem se reproduzir como uma espécie mais viável e, por isso, substituir geneticamente a espécie natural. A próxima questão
usa o conceito de fermentação, que é uma forma de respiração celular, uma respiração não aeróbica, isto é, uma respiração sem uso de O2. As nossas células não respiram por fermentação, fazem uma respiração aeróbica, isto é, consomem O2. Foi o cientista Louis Pasteur, nasceu em 1822, morreu em 1895, que provou que a fermentação é resultante da ação de seres vivos. No caso do pão, é o fungo, organismo unicelular eucariótico. Temos aí a imagem desse fungo, de uma célula desse fungo, e temos a imagem de Louis Pasteur. Antes não se pensava assim. O vinho fermentava por algum processo, mas jamais se imaginou que esse processo tinha a ver com células vivas, com fungos. Então, o Louis Pasteur é que desvendou esse conceito da fermentação, que a fermentação se dava por seres vivos. Ainda com relação à próxima questão, vamos observar que nas células a obtenção de energia se faz por meio da respiração celular. Essa respiração pode ser de várias formas. A fermentação é a mais primitiva das formas de respiração celular. A fermentação é uma das formas de respiração celular e ela pode se dar na ausência de moléculas de oxigênio, de O2. Veja a fórmula da fermentação. Glicose, com mais energia, vai gerar 2 moléculas de álcool, 2 moléculas de gás carbônico e ainda fazer um ganho de energia. Essa reação consome energia, claro, mas também há uma sobra de energia guardada nas moléculas de ATP, adenosina trifosfato, que são como baterias que guardam energia química. Nessa reação, cada molécula de glicose se degrada em 2 moléculas de álcool etílico, 2 de gás carbônico, com ganho de energia, ATP. Observe que ela não precisa de O2. Tanto é que na atmosfera primitiva da Terra não havia moléculas de O2. Havia oxigênio, mas não na forma O2, que é a que nós precisamos para viver. Posteriormente, com a liberação de grande quantidade de gás carbônico pela fermentação dos primeiros seres vivos, eucarióticos, então aconteceu que a respiração por fotossíntese das plantas, com o grande consumo de CO2 e liberação, de O2, que permitiu, então, posteriormente, a respiração aeróbica das células dos animais. Então, a forma da fermentação está aí, e a questão se refere justamente a essa fermentação. Temos aí embaixo a fórmula, a estrutura da glicose, C6H12O6. Temos aí a estrutura da glicose, fundamental para a energia dos seres vivos, fundamental para a vida. Questão
48. Há milhares de anos, o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares, chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. O crescimento da massa do pão, pelo processo citado, é resultante da alternativa A: liberação de gás carbônico. B: formação de ácido lático. C: formação de água. D: produção de ATP. E liberação de calor. Solução da questão 48. Então, temos aí a fórmula da fermentação. Glicose mais energia resulta em 2 moléculas de álcool, mais 2 moléculas de CO2, mais energia guardada em moléculas de ATP. Note que nós sublinhamos em amarelo as 2 moléculas de CO2, de gás carbônico, que tem a ver com a questão. Vejamos. A formação de bolhas de gás carbônico pelas células vivas do fermento faz a massa aumentar de volume. Então, vale a alternativa A. Quer dizer, a massa aumenta de tamanho, embora permaneça a massa, o que diminui a densidade dessa massa. Agora, a questão fala em ácido lático também, outra alternativa, que não é verdadeira. De fato, há um tipo de fermentação que produz ácido lático, não aeróbica, e que não contribui para o aumento do volume da massa. Quando um atleta chega ao limite e a respiração aeróbica não está dando mais conta, né? O músculo precisa de energia, mas a respiração normal não dá conta, então o organismo passa a realizar, as células passam a realizar uma respiração por fermentação com ácido lático, resultando em ácido lático que provoca dor no atleta. A fermentação não produz água. Você pode ver a fórmula e não tem H2O. Né? E o calor da reação não muda o volume da massa. O volume não aumenta não por causa do calor, mas por causa do CO2. As moléculas de ATP, que são ganhas na reação, são acumuladores de energia química, mas também não alteram o volume da massa. Então, a alternativa correta é a alternativa A. A próxima questão 49, trata do conceito de onda. Sabemos que as ondas estão em toda parte, nas mais diversas formas. Ondas sonoras, ondas luminosas, ondas de calor, ondas de rádio, ondas do mar, etc. O que caracteriza uma onda, o que é necessário para que haja uma onda, são alguns elementos.
primeiro, uma fonte de energia. Depois, um meio onde essa energia vai se propagar, vai se difundir nesse meio, em forma de onda. Então, veja a figura. Imagine que a linha horizontal seja uma corda esticada. Na extremidade da esquerda, digamos que você segura essa extremidade e aplica um movimento, uma agitação, uma perturbação do estado de equilíbrio da corda. O que vai acontecer? As partículas da corda, elas não vão se deslocar na corda, elas vão continuar no mesmo lugar, mas vão sofrer um movimento, uma perturbação para cima e para baixo, até um certo afastamento lá, que é chamada amplitude da onda. E esse movimento é um movimento periódico, se repete. Então, temos aí uma corda e temos a posição dela depois da perturbação, em forma de onda. É um exemplo que serve para esclarecer. Então, uma onda tem, para começo de conversa, uma amplitude, que é resultante apenas da energia que gerou a onda. Quanto maior a energia, naturalmente a amplitude será maior, a perturbação será maior. Essa perturbação, ela se transfere no meio, ela percorre o meio, mas conduzindo essa energia que foi aplicada num ponto desse meio. Não transporta partícula, a partícula continua no mesmo lugar. Mas a energia, sim, ela vai se deslocar nesse meio, provocando perturbações no meio. Outro elemento da onda é o comprimento da onda. Cada período, a onda é um movimento periódico, cada período tem um certo comprimento lambda. Então, é um elemento característico de uma onda. Uma onda tem um comprimento, outra onda tem outro comprimento. Depois nós temos a frequência. A frequência é o número de ciclos por unidade de tempo. Um ciclo por segundo é a unidade de medida da frequência. É o hertz. Então, um hertz é um ciclo por segundo. Então, se uma onda apresenta, digamos, como essa figura aí, digamos que esse percurso da onda durou 1 segundo. Então, você tem 2 ciclos e meio por segundo. Essa é a frequência da onda, 2,5 Hz. Outro elemento próprio de uma onda é o tempo que um ciclo utiliza, o tempo gasto por um ciclo, que se chama período da onda, representado pela letra T. Então, temos a amplitude, temos o comprimento, temos a frequência e o tempo do período, ou o período. Há uma relação entre frequência e período. A frequência é exatamente o inverso do período. Quando falamos de micro-ondas, então trata-se de uma onda com período micro, muito pequeno, e, consequentemente, como f igual a 1 sobre t, de uma frequência muito alta. Então, quanto menor, quanto mais curta, mais rápida a onda, né? Mais rápida, então maior a agitação, maior a frequência dessa onda. Então, temos amplitude, comprimento, a onda pode ser curta ou longa,
temos o período e a frequência. E temos então a velocidade da onda, que é lambda vezes f. A amplitude, ela depende apenas da energia. Quanto maior a energia, maior a amplitude da onda. E a velocidade vai depender apenas do meio. Então, o meio é que vai determinar a velocidade da onda. Quer dizer, uma onda com uma certa velocidade num certo meio pode ter frequência maior, frequência menor, um período maior, um período menor. E comprimento também. Agora, a velocidade é fixa, depende apenas daquele meio, própria daquele meio. E a amplitude também independe de outros elementos. Ela depende apenas da fonte da onda. Questão 49. Em um dia de chuva muito forte, constatou-se uma goteira sobre o centro de uma piscina coberta, formando um padrão de ondas circulares. Nessa situação, observou-se que caíam 2 gotas a cada segundo. A distância entre 2 cristas consecutivas era de 25 centímetros. O comprimento da onda, 25 centímetros. E cada uma delas se aproximava da borda da piscina com velocidade de 1 metro por segundo. Após algum tempo, a chuva diminuiu e a goteira passou a cair 1 vez por segundo. Com a diminuição da chuva, a distância entre as cristas, quer dizer, o comprimento da onda, e a velocidade de propagação da onda se tornaram respectivamente. Então, temos 5 alternativas. Primeiro, a distância entre as cristas, quer dizer, o comprimento da onda, se tornou maior que 25 e a velocidade maior que 1 metro por segundo. Alternativa B. O comprimento ficou maior que 25 centímetros e a velocidade igual a 1 metro por segundo. Alternativa C. O comprimento da onda ficou menor que 25 e a velocidade menor que 1 metro por segundo. D. O comprimento ficou menor que 25 centímetros e a velocidade da onda igual a 1 metro por segundo. E, finalmente, a alternativa é uma diminuição da chuva, a distância entre as cristas tornou-se igual a 25 e a velocidade de propagação da onda tornou-se igual a 1 metro por segundo. Solução. Vejamos o que diz o enunciado. A distância entre 2 cristas consecutivas, quer dizer, o comprimento, era de 25 centímetros e cada uma delas se aproximava da borda da piscina com a velocidade de 1 metro por segundo. Pelo enunciado, podemos dizer que a frequência F1 das ondas durante a chuva forte era o dobro da frequência F2 com a chuva mais fraca. Por quê? Porque a frequência da fonte
se transfere para a onda. A onda tem a mesma frequência que a frequência da fonte. Então, como a fonte foi reduzida à metade, a frequência da fonte, então a frequência da onda também foi reduzida à metade. Então, essa é a informação dada pelo enunciado. Além disso, na primeira situação, a velocidade era 1 metro por segundo e o comprimento da onda 25 centímetros. Lambda 1 igual a 25 centímetros, ou 0,25 metros, para trabalhar no sistema SI. E não sabemos nada sobre as amplitudes A1 e A2 das ondas, que devem ser iguais, pois estas dependem da energia da fonte, da goteira, que é a mesma, tanto num caso como no outro. Então, vejamos. Temos aí a primeira onda, comprimento 25 centímetros, velocidade 1 metro por segundo. Temos aí a representação de 1 metro de onda com 4 períodos, cada período com 25 centímetros, 0,25 metros. Então, lambda 1 quer dizer, o comprimento da primeira onda é 1/4 de metro. A velocidade foi dada, 1 metro por segundo. Então, o período T1 é 1/4 segundo. Quer dizer, o tempo é de 1 segundo dividido por 4. O tempo de cada período, 1/4 de segundo. Logo, a frequência é o inverso, 4 Hz. Continuando a solução. Na teoria das ondas, sabemos que V igual a lambda F. Portanto, V1 igual a lambda 1 F1. Assim temos a equação 1 metro por segundo igual a 0,25, que é lambda 1, comprimento da primeira onda, vezes a frequência da primeira onda. Isso dá F1 igual a 4 Hz. 0,25 é a mesma coisa que 1/4. Assim, F1 igual a 4 ciclos por segundo do sistema SI. Então, com a chuva fraca, a frequência passou a metade. Passou a 2 Hz, que a frequência da onda é a mesma frequência da fonte. E a velocidade da onda é a mesma, pois depende exclusivamente do meio onde a onda se propaga. Então, de V igual a lambda F, novamente, vamos ter 1 metro por segundo, é a mesma velocidade, igual a lambda 2, quer dizer, o comprimento da segunda onda, vezes a frequência de 2 Hz. Logo, o novo comprimento é lambda 2 igual a 1/2 metro, ou seja, 50 centímetros, que é maior que o comprimento da primeira onda, que era 0,25, ou seja, 25 centímetros. Vale, portanto, B. Quer dizer, o comprimento lambda ficou maior que 25 e a velocidade permaneceu a mesma, igual a 1 metro por segundo. Veja aí as duas ondas comparadas, uma abaixo da outra. Na primeira você tem 4 ciclos da onda, percorrendo um comprimento total de 1 metro, cada um com 1/4 de metro. Já na segunda onda, esse mesmo 1 metro é percorrido por apenas 2 ciclos. Veja, são 2 ciclos completos, cada um com 50 centímetros, meio metro. A velocidade é a mesma, esse metro é percorrido em 1 segundo, tanto na primeira onda
como na segunda. E cada ciclo desse aí tem meio segundo. Meio segundo. Cada ciclo dessa onda azul, que é a segunda onda. Questão 50. O mecanismo que permite articular uma porta de um móvel ou de acesso é a dobradiça. Normalmente, são necessárias 2 ou mais dobradiças para que a porta seja fixada no móvel ou no portal, permanecendo em equilíbrio e podendo ser articulada com facilidade. No plano, o diagrama vetorial das forças que as dobradiças exercem na porta está representado em que opção? No plano, o diagrama das forças que as dobradiças exercem, esse diagrama está representado em A. Temos aí 2 forças aplicadas nas dobradiças. Em B, uma força para dentro do portão, outra para fora do portão ou da porta. A C, 2 forças na direção vertical. D, 2 forças em direções inclinadas. E E também. Então, no plano, o diagrama vetorial das forças que as dobradiças exercem na porta está representado em a questão refere-se a uma das leis de Newton. Lá no seu livro, eu faço um estudo sobre o capítulo dedicado à força e movimento. A primeira lei de Newton diz que todo corpo continua em estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que haja uma força resultante externa que haja sobre ele, modificando esse estado de movimento, esse estado de repouso. Essa é a primeira lei de Newton, ou a lei da inércia, princípio da inércia. A segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, afirma que a força resultante sobre um corpo é igual à massa desse corpo vezes a aceleração. Força igual a massa vezes a aceleração. E a terceira lei é a lei da ação e reação. Ela diz o seguinte: quando um corpo A exerce uma ação sob uma força sobre um corpo B, este exerce uma força de reação sobre o corpo A na mesma direção, na mesma intensidade e em sentido contrário. Quer dizer, a toda ação corresponde a uma reação igual e contrária. A questão trata exatamente de uma aplicação desse terceiro princípio de Newton, o princípio da ação e reação. Vejamos a solução.
O portão está em estado de equilíbrio. Há uma força, que é a força peso, que se aplica no portão. Nós vamos localizar essa força no centro de gravidade do portão. Força P, o peso. Então, ali está o centro de gravidade. Agora, nós podemos decompor essa força P, em duas componentes nas direções das dobradiças. Então, veja a força F1. Então, ela está na direção que liga o centro do portão à dobradiça de baixo. E a força F2 na direção que liga o centro do portão à dobradiça superior. Então, aí está a decomposição da força peso. Então, note que o portão exerce uma força F1 sobre a dobradiça de baixo e uma força F2 sobre a dobradiça de cima. E aí você tem as reações pela lei de Newton, pela terceira lei da ação e reação. Então, a dobradiça de baixo reage com uma força R1, veja, na figura da direita, está em azul, uma reação R1 de mesma intensidade que F1, na mesma direção, mas em sentido contrário, quer dizer, para dentro do portão. E a dobradiça de cima, a mesma coisa, uma reação, só que é para fora, do portão para fora, na direção do portal, né? Na direção da parede. Então, a solução é essa que está indicada na figura da direita. Vale a alternativa D. Questão 51. Um consumidor desconfia que a balança do supermercado não está aferindo corretamente a massa dos produtos. Ao chegar à casa, resolve conferir se a balança estava descalibrada. Para isso, utiliza um recipiente provido de escala volumétrica, contendo 1 litro d'água. Ele coloca uma porção dos legumes que comprou dentro do recipiente e observa que a água atinge uma marca, a marca de 1,5 litro. E também que a porção não ficara totalmente submersa. Os legumes não ficaram totalmente mergulhados, com 1/3 do seu volume fora da água. 1/3 debaixo d'água, 1/3 acima d'água. Para concluir o teste, o consumidor, com a ajuda da internet, verifica que a densidade dos legumes em questão é a metade da densidade da água, onde ρ de água, que é a densidade de água, é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Cada centímetro cúbico de água pesa 1 grama. No supermercado, a balança registrou a massa da porção de legumes igual a meio quilo, 500 gramas. Considerando que o método adotado tenha boa precisão, o consumidor concluiu que a balança estava descalibrada e deveria ser registrado a massa da porção de legumes igual a, então, 73 gramas, 167 gramas, etc.
Solução da questão 51. Observe a figura. Temos aí a densidade da água, que é de 1 grama por centímetro cúbico. A densidade dos legumes, que é meio grama por centímetro cúbico. Isso quer dizer que a densidade dos legumes é menor que a da água, portanto, se soltar os legumes nesse recipiente, eles irão flutuar. Eles não podem afundar, porque a densidade é menor que a densidade da água. Então, se os legumes estivessem flutuando em equilíbrio na água, pela lei do empuxo, observe, 2/3 do volume dos legumes vezes a densidade da água, vezes 10, é o peso da água deslocada pelos legumes. Seria igual ao peso dos legumes, que é o volume dos legumes vezes a sua densidade, vezes 10. A aceleração da gravidade está sendo considerada 10. Ou seja, a densidade dos legumes, se eles estivessem flutuando, seria exatamente 2/3. Na água é sempre assim. A densidade corresponde à parte mergulhada. Ora, a densidade dos legumes é 1/2 e não 2/3. Isso mostra que os legumes não flutuam na água nem repousam no fundo do recipiente, porque teria que ter uma densidade maior do que a da água. Isso é só uma observação inicial, não tem muito a ver com a questão em si, tem a ver com a lei do impulso, só uma observação. Então nós colocamos essa mão aí para indicar esse fato, que esse consumidor ele foi verificar o peso dos legumes, mas ele mergulhou segurando esses legumes. Para calcular a massa dos legumes, precisamos apenas do volume, uma vez que o enunciado fornece a densidade. Então, a massa é volume vezes densidade. Então, temos a equação. 1,5 litros menos 2/3 do volume igual a 1 litro. Quer dizer, 1,5 litros menos 2/3 do volume, se tirar os legumes, os 2/3 do volume, volta a 1 litro. Essa equação que vai fornecer o volume. Assim, outra maneira também é dizer que a água deslocada, quer dizer, 0,5 foi o nível que subiu, 0,5 litros, o volume da água deslocada é igual ao volume dos volumes que estão, dos legumes que estão mergulhados. 2/3 dos legumes. 2/3 do volume dos legumes. Então, nós temos aí a equação que fornece o volume dos legumes. O volume, então, seria 3 vezes 0,5 sobre 2 litros, ou seja, 0,75 litros. Assim, a massa dos legumes será a massa igual ao volume vezes a densidade. Então, 0,75 litros, ou seja, decímetros cúbicos, é a mesma coisa, vezes 1/2, que é a densidade dos legumes, meio grama por centímetro cúbico. E aí, fazendo as contas, você tem 750 centímetros cúbicos vezes 1/2. 750, porque transformamos decímetro cúbico em centímetro cúbico. Então, ficamos tudo com centímetro cúbico. Então, 750 centímetros cúbicos vezes 1/2 grama por centímetro cúbico. Simplificando centímetro e dividindo por 2, temos 375 gramas. Essa é a massa dos legumes.
ou seja, transformando grama em quilo, dá 0,375 quilogramas, que é a alternativa D. A questão perguntou apenas a massa dos legumes. Questão 52. Os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético. As representações esquemáticas da força de atrito FAT entre os pneus e a pista, em função da pressão P aplicada no pedal de freio para carros sem ABS e com ABS, respectivamente, são. Então, as representações esquemáticas da força de atrito entre pneu e pista, quando esse pneu é freado, em função da pressão aplicada no freio, no pedal. Isso para carros com freios do tipo ABS e com freios do tipo sem ABS. Então, primeiro sem ABS e depois com ABS, respectivamente. Então, qual a representação correta, né, dessa força em função dessa pressão? Examinemos cada alternativa. Recordemos do enunciado que os freios ABS são feitos para funcionar para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freio é acionado. Ele libera as rodas quando estão no limiar do deslizamento, do travamento das rodas. Quando as rodas travam, o que acontece? A força de frenagem é governada apenas pelo atrito cinético e não mais pelo pedal do freio, pela pressão que se faz no pedal do freio. Isso para qualquer frenagem que não seja do tipo ABS. Porque no tipo ABS, quando chega no ponto limite do travamento das rodas, o freio ABS libera a roda. Então, examinemos os gráficos que são apresentados como alternativa. Note que esses gráficos apresentam a função F de atrito em função da pressão sobre o pedal, não é função do tempo. Então, veja na alternativa E. Quando a pressão aumenta no freio comum, então o atrito vai aumentando. E aqui diz que num certo ponto libera a roda e passa a ter uma frenagem constante, o que não é verdade. Também aqui no ABS, no segundo gráfico da alternativa E, diz que a força de atrito é constante independentemente da pressão sobre o pedal dos freios ABS. Isso não é verdade. Alternativa D é falsa, porque veja, no caso do freio comum, não é ABS, o que acontece nesse gráfico? Ele diz que no freio comum a força de atrito vai aumentando com a pressão
e depois vai decaindo com a pressão. Isso não é verdade também. Na alternativa C, também, no caso do freio ABS, diz que a força de atrito é constante independentemente do valor de P. Também é falso. Esse segundo gráfico inviabiliza a questão, a alternativa C. A alternativa B diz que, no caso do ABS, do segundo gráfico, o atrito vai crescendo sempre, dependendo da força sobre o pedal, da pressão P. Isso não é verdade. Já na alternativa A, é a alternativa verdadeira. Porque, veja, no caso do ABS, o segundo gráfico, a frenagem vai crescendo a força de atrito, depois libera a roda e novamente cresce a força de atrito. Quando chega no limiar do travamento da roda, libera e continua crescendo. Esse é o comportamento da função do atrito em função da pressão sobre o pedal, no caso do ABS. No primeiro gráfico da alternativa A, também a pressão vai crescendo até travar a roda e, no caso, a força de atrito vai passar a ser independente da pressão. Quer dizer, o motorista não tem mais controle sobre esse atrito, porque as rodas travam. Então, essa alternativa A é a alternativa verdadeira. Então, repetindo a solução. Então, temos aí embaixo a alternativa A, com os dois gráficos, que nós colocamos em destaque, do lado esquerdo. Freio comum e com freio ABS. Solução. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético e independe da pressão P aplicada no pedal do freio. Quer dizer, a força de atrito passa a ser constante independentemente do valor de P. Assim, indicando por P a pressão no instante do travamento, temos que, com o freio, indicando por P1, desculpe, a pressão no instante de travamento, temos que, com o freio comum, a função F de atrito é constante em relação à variável P. E a partir de um certo valor da pressão, o valor P1 da pressão, então há o travamento das rodas e a função atrito passa a ser constante em relação à variável P. Os freios ABS funcionam para impedir o travamento das rodas do carro. Quando o sistema de freio é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Então, quando a pressão chega no valor P1, libera a roda e começa novamente o processo de frenagem. Quando a pressão chega em P2, acontece a mesma coisa, etc. Os valores P1 e P2 são os pontos de liberação das rodas quando o atrito decai para crescer novamente em função da variável P. Portanto, vale a alternativa A. Questão 53. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade
adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso, com aceleração constante, por 1/3 do tempo de percurso. Mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final até parar. Qual é o gráfico de posição? No eixo vertical, posição. Em função do tempo, variável t no eixo horizontal, que representa o movimento desse trem. Então, a questão vai apresentar 5 gráficos, mas são gráficos que representam a posição do metrô, do trem, em cada instante, em relação a um tempo, em relação ao tempo. Não é o gráfico da velocidade, nem o gráfico do espaço percorrido, mas é o gráfico da posição. Veja, é uma diferença entre falar em espaço percorrido e falar em posição. Em que posição o metrô está? A composição está? Em que posição em relação à estação de partida, é claro. Em que posição está num certo momento, né? Então, em cada instante, o gráfico indica a distância da composição à estação inicial. Essa é a interpretação do gráfico. Então, repetindo, a locomotiva parte do repouso com aceleração constante por 1/3 do tempo de percurso. Mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante, uma aceleração negativa, no trecho final até parar. Então, vamos examinar as alternativas. Então, temos aí as 5 alternativas. Então, cada gráfico desse pretende representar as posições ocupadas pela unidade, pela composição de metrô no decorrer do tempo. Vamos observar rapidamente a primeira alternativa. Note que o que significa esse tempo intermediário? Você vê que a função é constante. Então, qual é a posição que a unidade, a composição de metrô, ocupou nesse tempo do meio? Ela ficou parada, porque a posição é fixa, é constante. Agora, no terço final, essa última etapa do primeiro gráfico, o que é que acontece? A posição vai diminuindo o valor. Então, o trem está andando de ré agora. Está de ré. E voltou para a estação inicial, que é o ponto zero do eixo vertical, é a estação onde o metrô partiu. Partiu, foi até acelerando o primeiro trecho da alternativa A, tá correto. Depois o metrô ficou parado um tempo, né? E depois deu um ré. Porque o eixo vertical não descreve o espaço percorrido, quantos metros o metrô andou, mas a posição em que ele se encontra em cada instante. Então, no instante final aí, o metrô está na mesma posição que no instante inicial.
nesse gráfico A. Esse gráfico A é falso. Então, só para ter uma ideia da análise que nós vamos fazer de cada gráfico. Solução. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante por 1/3 do tempo do percurso. Mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final até parar. Vamos examinar cada alternativa. Nesse caso, da alternativa A velocidade, a inclinação é variável. Você veja que aí descreve que a posição vai avançando, a posição com o tempo, e com a inclinação variável, quer dizer, uma curva ascendente, de inclinação positiva, no primeiro trecho. Mas isso é correto. No segundo trecho, a posição é constante. Quer dizer, a locomotiva está parada, a composição está parada. A velocidade é zero, porque a posição não muda, é a mesma posição. É constante, a velocidade de inclinação é zero. Isso é falso. No terceiro trecho da viagem, no terceiro trecho do gráfico, a velocidade parte do zero, porque a inclinação é zero, a linha horizontal, a inclinação é zero. A velocidade é indicada pela inclinação. E a inclinação é variável, negativa, ela vai caindo. A inclinação é para a esquerda. E a posição do trem, o trem está voltando. Então, de ré para o ponto inicial. Então, essa alternativa é falsa. Indica a posição. Aqui há uma indicação da posição, da velocidade e da aceleração. Você tem uma ideia se a velocidade é constante ou acelerada ou retardada. Uma aceleração negativa. O gráfico permite concluir isso. Ele não é só um gráfico do espaço percorrido, mas da posição. Isso acrescenta uma informação a mais. Bom, vejamos essa alternativa B. Novamente, temos aí parte do enunciado. Na opção B, a inclinação do primeiro trecho é variável. Há uma curva variável no início e constante na maior parte do trecho, a velocidade. No segundo trecho, a inclinação, a velocidade é de fato constante. Mas no último trecho, a inclinação é crescente. Quer dizer, o trem termina a viagem com um movimento acelerado. Quer dizer, não pode, ele tem que ir freando, e não acelerando. Ele está acelerando no final da viagem. Quer dizer, indicando uma velocidade variável acelerada. É uma temeridade. Ele tem que ir diminuindo a velocidade, suavemente. A alternativa, portanto, é falsa. Embora o primeiro trecho esteja de acordo, o primeiro e o segundo trechos estão de acordo com o texto, o último trecho desse gráfico está totalmente fora de cogitação. A alternativa é falsa. Bom, vejamos a alternativa C. Então, a locomotiva parte, vai olhando o gráfico, parte do repouso
com aceleração constante por 1/3 do tempo do percurso. Mantém a velocidade constante por outro terço e depois reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final, até parar. Então, veja, no primeiro trecho desse gráfico, observe o gráfico. Temos uma curva de inclinação crescente. Então, no comecinho aqui da viagem, a inclinação é zero, quer dizer, a composição partiu do repouso. A velocidade era zero. Aí começa a inclinar-se a curva da posição, se inclina indicando que há uma aceleração nesse primeiro trecho. O segundo trecho, a locomotiva continua mudando de posição. A posição vai avançando, vai subindo. Os valores da posição são crescentes. Mas a linha que descreve essa mudança de posição é uma reta, indicando que a velocidade constante. A velocidade é a inclinação dessa curva. Então, a inclinação aqui de 45 graus, aproximadamente, ela indica que a velocidade é constante, a inclinação é constante. No trecho final, então, essa inclinação começa a cair. Veja que a curva começa a cair para a direita, indicando que está procurando a direção horizontal. A direção horizontal indica o quê? Velocidade zero. Você tem que estar parando. Há uma pequena falha aqui no gráfico, porque parece que a composição parou antes de chegar ao final do trecho, né? Porque ela fica já horizontal antes mesmo do final. Ela tinha que ficar horizontal no finalzinho, né? Para indicar que parou no finalzinho. Mas isso é um detalhe, é só uma brincadeira nossa. Na realidade, a alternativa é correta. Vejamos a alternativa D. Observe o gráfico. Realmente o gráfico indica que o movimento inicial teve uma velocidade positivamente variável, quer dizer, uma velocidade acelerada. Partiu realmente do zero, uma velocidade zero, e rapidamente foi acelerando, movimento acelerado. Na segunda etapa, o metrô ficou estacionado num certo valor da posição, mantendo velocidade constante igual a zero. Quer dizer, o metrô parou. Ele não prosseguiu. No final, o terceiro tempo, né? No final, o movimento é acelerado. O metrô realmente atinge a estação, mas com um movimento acelerado. E não tão acelerado quanto na primeira fase, na primeira etapa, mas assim mesmo acelerado. Quer dizer, novamente, a composição está chegando na outra estação acelerada e diminuindo rapidamente, freada. Realmente, no final, parece indicar que tende para uma velocidade zero. Ainda bem, né? Agora, durante o percurso, não é uma velocidade acelerada, mas o texto diz com desaceleração constante no trecho final. Quer dizer, ele acelerou e depois foi desacelerando aos poucos, né? Então, não representa o texto. Essa alternativa é falsa. Somente por causa do trecho intermediário que a composição ficou parada. Finalmente, a alternativa é, né?
Essa alternativa é falsa. Observe o gráfico. No primeiro trecho, a locomotiva parte do repouso com a aceleração constante, igual a zero. Não, a aceleração não existe, pois a velocidade é constante. Quer dizer, ele nem parte da velocidade zero, né? Quer dizer, ele arranca já com a velocidade constante até o final do trecho. Não há aceleração nenhuma. A velocidade é constante, a inclinação é constante. É um segmento de reta, inclinado. Essa inclinação indica a velocidade é constante. Ele não muda de inclinação. Então, já começa errado esse gráfico, porque era para ser uma curva suave e crescendo de inclinação, movimento acelerado, quer dizer, com velocidade variável. Aqui não, a velocidade do primeiro trecho é constante. Depois ela para de repente, né, e zera a velocidade. Nós temos aí um condutor totalmente louco, né? Então parou de repente e estaciona, não anda mais, fica parado. A velocidade zero, a inclinação, a reta é horizontal, indicando velocidade zero e não sai do lugar. No terceiro trecho, a situação volta à situação inicial. Quer dizer, o movimento tem velocidade constante e no final da viagem ele não para, quer dizer, ele continua a velocidade, né? Quer dizer, a gente deve deduzir que ele passou pela outra estação e não parou nela, né? Então, depois no terceiro trecho, a locomotiva mantém a velocidade constante, inclinação positiva constante, não há aceleração nem desaceleração, sem desaceleração, sem parar a composição. A opção é, portanto, falsa. Finalmente, questão 54. A última questão dessa aula. Teremos o prosseguimento em outros vídeos, das outras questões de ciências da natureza. Questão 54. Os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos. Dentre eles, há os movidos a corda, em que uma mola em seu interior é comprimida quando a criança puxa o carrinho para trás. Ao ser solto, o carrinho entra em movimento, enquanto a mola volta à sua forma inicial. O processo de conversão de energia que ocorre no carrinho descrito também é verificado há um processo que um tipo de energia é transformado em outro tipo de energia, nesse carrinho de brinquedo. Então, esse processo é igual àquele que se verifica em um dínamo. Um dínamo, ele visa transformar energia de um tipo em energia de outro tipo. Esse é o funcionamento dele. Procure identificar que tipo de energia é transformada em outro tipo de energia. Um freio de automóvel, mesma coisa acontece. Há uma mudança do tipo de energia. C, um motor de combustão, motor de um automóvel, por exemplo. D, uma usina hidroelétrica. Há um processo de conversão de energia. É o mesmo do carrinho? A alternativa é uma tiradeira. Também há um processo de mudança de energia na tiradeira.
Solução da questão 54. Novamente, recomendamos que você esteja sempre procurando o seu livro de física, nesse caso aqui, mas procurando seus livros ao estudar essas questões. O livro é o melhor instrumento de aprendizado juntamente com o seu professor, com suas aulas ao vivo, onde você pode fazer perguntas, conversar e ser orientado pelo seu professor. A videoaula é apenas um complemento, ela ajuda a fazer uma revisão, uma coisa assim. Bom, retomamos aqui. Vai então ao seu livro de física, estudar a questão de energia elástica, energia mecânica potencial e energia elástica, energia mecânica cinética. Vejamos. O processo de conversão de energia que ocorre no carrinho é de transformação de energia mecânica potencial elástica, problema de molas, em energia mecânica cinética, movimento. É isso que ocorre também com a tiradeira. A tiradeira ela acumula energia elástica, energia mecânica. Quando você solta, essa energia é transformada em energia cinética, em movimento. Então, é isso que ocorre também com a tiradeira. Vale, portanto, a alternativa é uma atiradeira, estilingue. O quadro abaixo mostra as demais opções, e as demais opções são falsas. O dínamo transforma a energia de movimento, energia cinética, em energia elétrica. O freio, quando você freia o carro, então o carro vai diminuir a velocidade. Há uma perda de energia cinética, que se transforma em quê? Energia térmica. Vai aquecer os pneus. Motor de um carro, combustível, tem energia química guardada nas moléculas do combustível. Então, a energia química é transformada no motor, a explosão, em energia cinética, em movimento do pistão, que é transferido para as rodas do carro. O movimento é causado a partir de uma energia química. Hidroelétrica, através da queda d'água, a água cai e move as turbinas. Então, a energia potencial gravitacional, a partir da força de gravidade, que faz a água mover as turbinas da usina hidrelétrica. E esse movimento dos geradores transforma essa energia da queda d'água, da energia potencial, da gravitacional, em energia elétrica. A energia da gravidade, da força de gravidade, energia potencial, em energia elétrica. Então, nenhuma dessas outras corresponde à energia, ao processo de mudança de energia do carrinho de brinquedo.